o homem veio do macaco. É uma mentira que você aprende na escola, mas que não é verdade. O homem veio do macaco. E a ciência quer provar, de qualquer jeito, o homem veio do macaco, que existe uma evolução. Mesmo nós não vemos, nos dias de hoje, nenhum macaco se transformando em um homem. Mas eles querem dizer que sim. O ministério monoteísta. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de ler junto com os irmãos 2 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 3. Segundo Coríntios, capítulo 11 e o versículo 3. Que nos diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos na campanha, né, contra as investidas do inimigo, contra as ciladas, os dardos, as obras, as setas, né, inflamáveis que o inimigo lança contra nossas vidas. E o Senhor me colocou no meu coração para nós estarmos meditando sobre uma das setas que o inimigo lança muito em nossas vidas, para nos destruir, para nos entristecer, que é a mentira. Então nós vamos meditar um pouco sobre a mentira, né? Aqui nós vemos o apóstolo Paulo, a preocupação que ele tinha com a igreja, né? Com o povo de Deus, de ser enganado como Eva foi enganada, como Eva caiu, né, na astúcia da serpente. Ele também estava com medo do povo de Deus cair nas mentiras, né, nas setas, esses dardos que o inimigo lança, né, na nossa vida, para nos derrubar, de alguma forma nos acertar. E nós sabemos, irmãos, que Eva, ela foi atingida por essa seta, né? Porque o diabo, que é a serpente, na verdade, ele usou a mentira para Eva em forma de engano. Porque o engano, ele é uma mentira. E então, o que o inimigo fez? E ele faz muito isso, ele usa as mesmas artimanhas na nossa vida. Ele faz, às vezes, a gente, por pouca coisa, sair da verdade e entrar na mentira. Então nós sabemos que o Senhor Deus falou para Eva, falou para Adão, na verdade, Adão passou, né, para Eva, que eles poderiam comer. Foi assim que Deus falou: vocês podem comer de todo fruto do jardim, menos da árvore que está no meio do jardim. Deus havia proibido apenas um fruto de um jardim imenso, né? A mesma coisa acontece hoje na vida da gente. O Senhor, ele fala que todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém a fazer. Tem tantas coisas para nós fazermos, mas nós sempre queremos pender para aquilo que não é bom, para aquilo que vai fazer mal para nós. E Eva tinha um jardim inteiro para poder desfrutar, mas a serpente falou para ela assim, Deus havia dado essa ordem, mas a serpente, com a astúcia dela, ela chegou e falou assim: olha, o que Deus falou para você?
que não, na verdade a serpente colocou apenas uma palavra. A verdade continuou, o que Deus havia falado, mas ela colocou uma palavrinha na frente que mudou tudo. A serpente falou assim: o que Deus falou para vocês? Que não podem comer do fruto das árvores do jardim? Aí Eva falou: não, ele disse que poderíamos comer dos frutos da árvore, menos da que estava plantada no meio do jardim. Porque se comermos dela, certamente morreremos. A Eva ainda continuou falando o que Deus havia falado: se comer, certamente morrerás. Mas o inimigo, no engano, colocou o não de novo na frente. Ele falou: certamente não morrerás. Falou a mesma coisa que Deus falou, mas que certamente não morrerás. E Deus falou: certamente morrerás. Então nós vemos que o inimigo ele usou uma astúcia. E na verdade esse engano era uma mentira. E nós sabemos que, se você for ler aqui esta passagem que eu frisei esse versículo, onde o apóstolo Paulo estava aconselhando a igreja. Por quê? Porque a igreja estava, na verdade, sendo atacada por falsos profetas, por pessoas que diziam ser apóstolos e não eram obreiros interessados em roubar. Nós não estamos muito diferentes hoje disso. Pessoas trazendo outros evangelhos, pessoas com igrejas lotadas, porque falam aquilo que o homem quer ouvir. E a palavra de Deus fala que a mentira ela é assim, porque a pessoa fala com a língua uma coisa para parecer bonita, mas o coração, a intenção é outra. Quantas vezes as pessoas fazem isso com a gente, né? A gente põe uma coisa que está ridículo e a pessoa olha e fala: nossa, está linda. Mas lá no coração está: nossa, que ridícula, que feio. Está mentindo, está enganando a gente, né? Mas as pessoas usam isso para conquistar, porque a mentira nada mais é, irmãos, para a pessoa que mente, ela está mentindo para ela tirar proveito disso de alguma maneira. Ninguém mente para se dar mal, mas na verdade se dá mal. Porque a palavra de Deus fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Porque ele elabora um jeito achando, mentindo, que aqui eu vou me dar bem. Mas acontece que ele esquece que os olhos do Senhor estão atentos, olhando para nós. A Bíblia fala que não há profundidade que nós possamos descer, que o Senhor não nos veja, que não há altura que nós possamos ir, que o Senhor não está ali. O Senhor está vendo você, o Senhor está vendo eu, em todos os lugares que nós estamos. Nos momentos difíceis, nos momentos tristes, nos momentos que nós estamos fracos, nos momentos que nós estamos fortalecidos. Mas uma coisa é certa: o Senhor te vê. O Senhor me vê. E quando nós vemos aqui que o apóstolo Paulo estava com aquela preocupação com aquele povo, porque nós podemos ver aqui no versículo 13 que fala assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Aí o 14 fala: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: toma cuidado, porque até a mentira quer se passar pela verdade. Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. E nós sabemos que a pastora Vilma já disse assim: Jesus, ele é a verdade. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vemos que o inimigo, que ele é a mentira. A palavra diz, o Senhor, que ele nunca se firmou na verdade, nunca. Ele é baseado todo na mentira. E nós vemos que desde o começo, lá no Jardim do Éden, ele já usou do engano, de uma mentira, para derrubar
o sonho de Deus. Mas nós cantamos aqui que os sonhos de Deus, eles não são abortados. Satanás, ele vem programando tudo, elaborando. Às vezes nós ficamos vendo todo o trabalhar dele, às vezes ficamos assustados, mas maior o que está conosco do que o pai da mentira, do que todo o inferno, do que todos os anjos. 1/3 dos anjos desceram com ele para nos amedrontar, para tirar a nossa paz, para tirar de nós a verdade. Mas o Senhor, ele fala para nós o quê? Que a palavra dele é a luz. Quando nós começamos a ficar meio amedrontados, porque tudo está se escurecendo, nós temos lâmpada para os nossos pés. Nós não precisamos pisar naquilo que não é verdade, porque a palavra de Deus nos guia sempre para a verdade. Nós conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado através daquilo que o Senhor já nos deixou, que é a verdade. E nós vemos que nós às vezes também somos tentados a cair no engano. Sempre que eu penso nisso, eu lembro da minha mãe, a pastora Vilma, que ela sempre conta, porque, irmãos, a consequência do engano, a mentira, assim, né? O engano, ele é uma mentira que ela nos traz dolo, né? Ela nos traz pesares. E a pastora Vilma, ela vinha todos os cultos, os irmãos que não conhecem, morava lá no Jardim Colônia, lá longe. E sempre que eu penso assim, eu lembro dela. Porque ela passou por uma experiência e aquilo trouxe dolo para ela, mas ela aprendeu. E ela vinha com a Gabi era pequenininha, então ela vinha de ônibus. E ela vinha todos os cultos e passava a Gabi por baixo da roleta e vinha para a igreja, adorava a Deus e ia embora, passava a Gabi por baixo da roleta. A Gabi tinha 5 anos, até os 5 anos podia passar, então ela estava passando tranquila, vivendo uma vida, né, sem engano. Mas quando a Gabi fez 6 anos, ela continuou passando a Gabi por baixo da roleta. Ela sabia que a Gabi tinha 6 anos, o cobrador não sabia, porque o cobrador não sabe a idade por causa de tamanho, né? E ela continuou a passar a Gabi por baixo da roleta. Vinha pro culto, a espada na mão, né? Passando a Gabi por baixo da roleta, 6 anos. Tem a placa lá, crianças maiores de 5 anos, paga a passagem. E aí o que aconteceu? Um belo dia, quando ela passou, que ela ergueu, ela se sentiu, o que eu estou fazendo? Eu estou enganando quem? Ele não sabe que ela tem 6 anos, mas eu já sei que ela tem 6 anos. Eu estou aqui com a palavra de Deus na mão. As pessoas, todo mundo olhando para mim. Ela se sentiu tão pequenininha. Que ela falou, meu Deus, agora se eu não tiver dinheiro para ir na igreja, eu não vou. Mas agora, toda vez que eu for, ela vai ter que pagar. E ela, irmãos, continuou vindo todos os cultos. E vinha e voltava e pagava a passagem. E Deus deu um carro para a irmã Vilma. E a irmã Vilma continuou vindo com o carro, né, para a igreja. Porque Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Ele quer que nós não caiamos nas ciladas, nas setas, nos dardos do inimigo. Parece coisa pequena, mas são coisas que é cobrado de nós. Porque nós temos que andar na verdade, né? Quantas vezes o telefone toca, você não quer falar com a pessoa, fala que eu não estou, né? Eu mesmo já fiz isso. E depois eu me arrependo, até ligo de vezes para a pessoa, né, não estava podendo falar, agora cheguei, aí mente de novo. Acabei de chegar, mas na verdade você nem saiu, você estava em casa. Os outros batem palma, quero falar com a sua mãe. Aí a mãe fala que a mãe não está. A criança nem sabe mentir, coitada da criança, mas já está indo para o caminho e fala, minha mãe mandou dizer que eu não estou, que ela não está. Né? A gente fica passando por situações complicadas, porque a gente começa a entrar pelo lado errado. É muito melhor você atender a pessoa e falar assim, olha, no momento eu estou ocupado, não posso te atender. Não, eu não vou contribuir porque eu não quero contribuir. Eu já ajudo outras entidades, né? É muito melhor você sair falando a verdade, porque você vai ser com honra, porque você vai sair sendo filha de Deus, porque a verdade é Jesus Cristo.
Então nós seguimos a Jesus Cristo. Então nós não podemos entrar por querer ter um pai horrível, porque o diabo é um pai horrível. E se nós entrarmos pela mentira, ele começa a querer pegar o lugar do nosso pai, que é Deus, porque ele é usurpador. Ele vai querer pegar o lugar que não é dele. Mas nós não. Nós estamos vivendo a verdade, né? Então, o que acontece? O engano, ele é esse tipo de mentira. É a mentira que você faz, que você comete e ela te traz dolo, né? Mas também, irmãos, tem aquele tipo de mentira que é a sofisma. A sofisma, ela é uma forma de mentira que ela é tão bem contada, tão bem elaborada, que ela parece a verdade. A pessoa conta, ela pensa tanto, ela maquina tanto aquilo, que aquilo se torna verdade até para o próprio mentiroso. Vocês não conhecem? Eu conheço gente que conta tanta mentira que eles acreditam fielmente que aquela coisa que ele está contando é verdade. E você sabe que é mentira. Então essa mentira, ela é uma mentira sofista. Ela é tão bem elaborada que ela parece ser verdade. Tem várias que a gente vê hoje em dia que foram introduzidas e que trazem para nós como se fosse verdade, mas não é mentira. Tem uma que a gente aprende na escola. E se você não responder aquilo, você vai tirar 0. Como, por exemplo, a evolução. O homem veio do macaco. É uma mentira que você aprende na escola, mas que não é verdade. O homem veio do macaco. E a ciência quer provar de qualquer jeito que o homem veio do macaco, que existe uma evolução. Mesmo nós não vemos, nos dias de hoje, nenhum macaco se transformando em homem. Mas eles querem dizer que sim. Mas aquilo que é verdade, que é a palavra de Deus, o que nós acreditamos, diz que o Senhor criou todas as coisas com a própria palavra. Enquanto o homem quer descobrir como houve o universo, nós sabemos que o Senhor diz: haja, e houve. Nós sabemos que o Senhor teve um carinho tão grande para fazer o homem, teve um carinho tão especial que Ele não quis fazer o homem de palavra. O Senhor, Ele quis amassar, trabalhar, fazer como o oleiro faz, uma obra-prima. Deus falou: eu vou fazer o homem à nossa imagem e semelhança. E Ele teve um carinho tão grande para fazer o homem, e quando Ele terminou de fazer o homem, Ele ainda soprou o Espírito dEle, que é o Espírito que nos dá a vida. E Ele assoprou, e nós temos vida em Deus. Quando Ele tira o nosso fôlego de vida, que o Espírito volta para Deus, a nossa carne, o nosso pó volta para o pó. Não somos nada sem Deus, mas com Deus nós temos vida. Então nós estamos firmados na verdade. Nós temos que tomar cuidado para não entrar nas mentiras que o inimigo lança, e também não andar na mentira, não elaborar uma mentira para que alguém acredite em você. É muito melhor você falar a verdade, por mais dura que ela seja. Não vai te prejudicar. Ela não vai te prejudicar, por mais duro que ela seja. Mas a mentira vai. A mentira pode te tirar de uma situação por algum momento, mas lá na frente tem uma consequência terrível. E também a mentira, ela não vai te trazer paz. Porque ainda que você enganou aquela pessoa para conseguir algo, ou para se sair de uma situação, você, quando deita sua cabecinha num travesseiro, você sabe: eu menti. Nossa, eu menti para aquela pessoa. Eu inventei uma história que não é verdade. E para que você vai fazer isso? Para tirar a sua paz. Sendo que o salmista Davi fala, né, a gente conhece aquele salmo que ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É tão bom
bom você deitar e dormir o sono do justo. Porque o mentiroso não consegue dormir. Porque ele mentiu e aí ele tem que ficar pensando já alguma coisa para dar certo lá na frente, para que ele não seja pego na mentira, né? Então nós vemos que a mentira, essa mentira sofista é uma mentira muito complicada, né? E eu peguei um versículo que fala algo que nos traz isso, que é em Colossenses 2:8, que fala assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Que é como eu falei, eles inventam uma história tão elaborante que a gente quer até acreditar, porque às vezes é até legal essa história que eles inventam, né? Seria, né, interessante o macaco se evoluindo e tal. Ou nós sabemos muito, principalmente na área de religião, aquelas aparições, né? Coisas da cabeça humana e depois pronto. Já algo que a Bíblia diz uma coisa, as visões, aparições diz outras. E eles querem acreditar naquilo, porque eles acham aquilo interessante. Outra coisa que é uma mentira é a falsidade. Só que a falsidade, ela é um tipo de mentira, eu acho que é o tipo de mentira que machuca muitas pessoas, fere muitas pessoas, porque você está tratando com alguém que está usando máscara. A falsidade é bem assim, você está tratando com alguém, se você estiver sendo falso, você está com a máscara. A pessoa pensa que você é alguém ou confia tanto em você, mas você não é uma pessoa confiável. Você não está sendo verdadeiro com a pessoa, você é falso com a pessoa, né? Você dá um de amigo da pessoa, mas quando a pessoa vira as costas, você não suporta a pessoa, ou pessoinha, ou não sei o quê, e tá falando da vida da pessoa. Quando a pessoa vê, ai, nossa, que alegria de te ver, e a pessoa, você não quer ver a pessoa, mas você vai ter que ver sempre a pessoa, porque como você é falso com a pessoa pensa que você gosta dela. Só que se você não for falso, né, com a pessoa não vai ficar te procurando toda hora, porque a pessoa vai falar assim, né, não houve aquela simpatia, então a pessoa não vai ficar toda hora te incomodando, mas aí a pessoa fica te incomodando, porque você se alegra tanto e faz tanto, a pessoa pensa, nossa, Débora gosta tanto de mim, né? E às vezes, se eu estiver sendo falsa, eu não gosto, aí eu vou achar que a pessoa está me incomodando. Então, vai ferir a pessoa quando a pessoa descobrir assim, nossa, mas a Débora falou isso de mim. A pessoa se abre comigo, a pessoa conta a vida dela para mim. A pessoa acredita que eu estou dando meu ombro para ela, mas na verdade eu não estou. Eu estou, na verdade, extraindo coisas que para ela são tão importantes, para depois eu, descer a lenha. Falar, expor a pessoa, e isso é uma coisa que fere muito, é a falsidade, né? Que é você falar uma coisa com os lábios, mas na verdade o seu coração ser outra. E na verdade, em Salmo 12, no versículo 2, fala isso. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com os lábios lisonjeiros e com o coração fingido. Então nós vemos que a falsidade, ela é isso, na verdade é um fingimento. Você finge ser quem você não é. Irmãos, olha, e como tem cristão vivendo falso? Porque as pessoas, elas têm uma ideia que cristão, você não pode passar por nada. E pelo contrário, você passa por cada coisa. Você tem que suportar tanta coisa. Às vezes, né? Por você ser cristão. Mas as pessoas acham que cristão tem que viver assim também, né? Só sorrindo. Não, irmão, nós chora. Nós chora. Às vezes um irmão vem conversar com você. Tá tudo bem? Tá tudo... Mas não tá. Você tem que falar para o irmão, não tô. Eu estou desesperado, me ajuda em oração. Me ajuda, clama a Deus junto comigo, para que Deus entre com socorro na minha vida, porque eu estou passando por
muita coisa. E se abra com o irmão que você confia, algum irmão que não use máscara com você, que não seja falso. E aí, você tem que ser verdadeiro. E como que as pessoas não conseguem, vivem casamentos destruídos e quer passar uma imagem do casamento perfeito para as pessoas. Seja mais humilde, fala a situação, me ajuda, meu casamento, eu estou passando por isso, me ajuda, porque eu não quero que meu casamento seja destruído, eu quero que Deus restitui e traz de volta aquilo que você perdeu, o amor que foi embora, restitui a minha vida, porque o nosso Deus é um Deus que restitui, irmãos, Ele é um Deus que também renova tudo na nossa vida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a falsidade. E nós vemos na palavra de Deus uma pessoa que era de Deus, escolhido de Deus, e que foi pego por esse tipo de mentira, falsidade, que foi Sansão e Dalila. Dalila estava lá falando tanta coisa para Sansão e ele achando que ele era o homem mais lindo do mundo. Posso contar tudo para essa mulher, porque essa mulher me ama demais. Essa mulher me ama. Ele era o homem mais forte, vencia tudo, então ele achava que tudo aquilo ali, ela era apaixonada por tudo aquilo, porque ele era o bom. Mas Dalila, na verdade, só estava usando artifícios, palavras que ele estava achando que estava sendo muito bom, mas para ela tirar proveito. Ela estava sendo falsa, fingida. Ela enganou ele. Quando ele viu, ele caiu numa lábia tremenda. Ele entregou para ela um segredo que ele tinha com Deus, irmãos. Às vezes nós temos um segredo com uma pessoa e já não... Nossa, se nós conta para alguém, a gente se sente tão mal, né? Se uma pessoa falar, vou te falar uma coisa, é um segredo, você não fala para ninguém. Agora você imagina um segredo seu com Deus. Porque a gente pode ter segredo com Deus. Tem coisa que a gente não consegue falar nem pro mais chegado. Mas nós chegamos na presença de Deus e chora e fala com Deus e conta aquele segredo para Deus. Mas Deus tinha um tratado com Sansão e que não era para ele contar. E ele contou para Dalila, porque ele caiu na falsidade da Dalila. E aí, irmãos, vem as provações. Aí ele foi provado, do homem mais forte, ele passou a ser o mais fraco. Apanhou, porque a gente não precisa ser o homem mais forte do mundo, né? Você às vezes não é o homem mais forte do mundo, mas você também não é o mais humilhado. Sansão era mais forte, depois ele foi humilhado, porque ele teve que fazer o que o burro fazia. Ele foi colocado lá para girar um moinho lá, igual o burro fazia. O homem mais forte do mundo. Então vem os preços, mas vem as misericórdias de Deus também. O Senhor teve misericórdia de Sansão quando ele clamou por Deus naquela situação. A vida de Sansão foi ceifada, mas a palavra de Deus, porque Deus falou que ele ia acabar com os filisteus. E a palavra de Deus diz que na morte de Sansão ele matou mais com a morte do que em vida. E nós sabemos que ele ia, olha, só com uma queixada de jumento matava 1000 homens. Era muito homem, né? Para um homem só matar. Então nós sabemos que Deus, mas teve o preço, porque ele também perdeu a vida dele ali. Então nós sabemos, irmãos, que nós temos que estar atento para que nós também não venhamos usar de falsidade com as pessoas. Porque a gente pensa, muita gente que pensa que porque eu vou na igreja, eu sou cristão, eu sou o perfeito, e nós não somos, irmãos. Nós estamos buscando a perfeição, porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso. Nós temos que aperfeiçoar a cada dia, aprender com Deus a cada dia, né? E prosseguir em conhecer as coisas de Deus. A outra mentira é a ilusão. A ilusão é uma mentira muito grande, né? Que na verdade ela é uma forma de mentira que leva
a nós no mundo de fantasia, né? No mundo de conto, de fadas, aquelas coisas assim, né? De fábulas e mágicas. E aí nós começamos a pensar que o mundo de fantasia, ele encanta, né? Mas ele sempre transforma a verdade em mentira. Nós sempre falamos aqui sobre a Páscoa, que nós estamos chegando, passamos a Páscoa. Tira o foco da verdade, que a Páscoa é Cristo, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro do mundo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus, o sacrifício dele, a ressurreição dele, tira tudo isso e coloca chocolate, coelhinho da Páscoa. Então mudam, né? São as fábulas, a Páscoa, o Natal, são fábulas. Mas também hoje em dia o mundo gosta muito de fábulas. Filmes de ficção científicas que trazem aquelas coisas, nossa, fábula, tudo mentira, né? E às vezes, irmãos, nós também criamos fábulas, criamos ilusões e acreditamos nelas. Deixamos de viver a nossa verdade para viver uma ilusão. E o Senhor não quer isso de nós, né? O Senhor quer que nós venhamos a viver a verdade, exercitar em nós o amor. E o amor é Cristo. O amor é Jesus. Jesus é a verdade, né? Eu li lá em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 7, que fala assim para nós: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em amor. Então, a palavra de Deus, né, não quer que nós criamos coisas muito mirabolantes e ficamos esperando. Tem gente que passa a vida inteira esperando algo que não vai acontecer nunca. É uma ilusão que ele põe na cabeça. Tem gente que acha que... Eu já vi muito isso quando eu trabalhava no supermercado lá. Tem gente que assim, eles põem na cabeça que estão namorando alguém. Um exemplo que eu estou dando. Eles põem na cabeça, fulano é meu namorado. Só que é só na cabeça deles, entendeu? Aí nós até falava assim, olha, quando fulano descobrir, ele termina o namoro. Porque ele nem sabe que ele está namorando aquela pessoa. Mas a pessoa vive para aquilo, se arruma para aquilo. Eu tive amigas que faziam isso. Se arrumava porque, nossa, ia ver o fulano lá. Mas é uma coisa que está na cabeça da pessoa. E a pessoa vive aquilo, às vezes, anos. Se você, né? Você não pode deixar passar a sua oportunidade. Né? Eu falava para minha amiga, se você tem interesse na pessoa, a pessoa é livre, o que te impede de você falar com a pessoa? Ou a pessoa, uma coisa minha irmã sempre fala, o não a gente já tem. Porque se não está acontecendo nada, você já tem o não. Você vai tentar o sim. Aí você vai tentar o sim. Se falar não, você já está no não. Mas se a pessoa fala não, mas você já está no não. Porque você não tem a pessoa. A pessoa não está namorando você. E isso é em tudo. Ela fala sobre isso, sobre tudo. Sobre emprego, às vezes, eu vou correr atrás daquela vaga, porque o não eu já tenho. Então, eu vou atrás do sim. E é verdade. Aí você tem que correr atrás do sim. Se a pessoa te falar um não, não precisa ficar decepcionado com nada, porque você vai ficar na mesma situação que você já está. Não mudou nada. Então, nós não devemos ficar criando fábulas e vivendo a fábulas. Viva a sua verdade, né? Porque se a pessoa de repente fala para outra, não, você já sabe a sua verdade qual é, e você vai sonhar com outras coisas, buscar outras coisas. Não vai ficar vivendo na ilusão, né? E a quinta, porque a mentira para mim ela é tipo uma ramificação, né? Então eu falei sobre o engano, que é uma mentira, a sofisma, que é uma mentira, a falsidade, que é uma mentira, a ilusão, que é uma mentira, e agora a quinta que eu queria meditar com os irmãos é sobre a omissão. A omissão também é uma mentira. Porque a pessoa, o que acontece? Quando você não conta toda a verdade, você omite uma parte, ou você
não conta a verdade, você sabe a verdade, mas você não conta, essa verdade, ela é de uma certa forma, ela está incluída as outras coisas, ela está incluído o engano, a falsidade e a ilusão. Portanto, a omissão, ela é uma mentira. Ela acaba sendo uma mentira. E Deus não gosta, porque é a mesma coisa de você estar encobertando alguma coisa. E a palavra de Deus fala que tudo que está encoberto vai ser revelado, porque Deus não gosta. Ele revela para nós coisas que nós nem sabemos entender, mas Ele revela para nós. Então, às vezes a gente fica omitindo, achando que se a gente omitir alguma coisa, vai ser melhor. Não estou dizendo para os irmãos que a gente tem que sair fofocando. Ninguém está perguntando nada para a gente está saindo falando, não, porque eu tenho que falar a verdade. Ninguém está te perguntando, né? Mas às vezes a pessoa vem falar com a gente algo, chora pra gente, e você sabe a resposta que a pessoa está precisando, mas você fica omitindo. É uma omissão. Não vou falar, não quero me envolver, não quero um monte de coisas. Mas o Senhor, Ele não se agrada, porque o pai da mentira não é o Senhor nosso Deus. O pai da mentira, nós sabemos que é o diabo. E nós sabemos que Jesus, Ele é a verdade. E nós sabemos uma coisa que eu quero ler com os irmãos, né? Que é lá em Apocalipse. Eu quero ler para os irmãos. É um versículo muito... os irmãos conhecem. É o versículo 21 de Apocalipse. E o versículo 8. Que nos diz... 21, 8. Porque, na verdade, irmãos, né? Nós vamos ler aqui para nós entendermos que a mentira, ela tem consequência, né? Aqui, ó. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós vemos que o Senhor, Ele deixa bem claro para todos nós que Ele odeia a mentira, porque Ele é a verdade. Por isso que quando nós vem para Jesus, todas as coisas ficam patentes, porque Ele é luz. Então nós não precisamos esconder nada. Nós podemos fazer tudo às claras, porque nós já estamos habituados a viver na luz. Quem mente, quem engana, quer sempre esconder algo, então ele tem que viver meio que nas trevas, porque ele quer esconder. Mas o Senhor Jesus, que é a verdade, Ele nos deixou na palavra dele um versículo que é muito importante, que nos diz assim, irmãos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos num culto de libertação. A verdade é o que liberta. A palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Deixa Jesus trabalhar na sua vida e tirar. Às vezes são coisas tão pequenininhas que nós ficamos presas. E a mentira é algo muito sério, irmãos, muito sério. Na nossa família tem pessoas que amam mentir, que, meu Deus, que entram em cada situação, cada cilada, porque não consegue falar a verdade. Não minta. Você é filho da luz. Você anda na luz. O Senhor reflete em você, né? O Senhor, Ele é o astro e nós somos o refletor pequenininho, né? Que fica refletindo. É igual o sol e as estrelas no céu. Nós vemos de noite trevas, né? Um monte de trevas. A noite é trevas. Mas nós conseguimos ver uma estrelinha de longe. De longe. Porque o sol está refletindo nas estrelas e elas brilham. Ainda que o mundo esteja coberto de trevas, irmãos,
Deus lá de cima olha e vê você. Porque a luz de Jesus está refletindo em você. E ela brilha, o Senhor olha e fala, ali está meu filho, ali está minha filha. O mundo está todo em trevas, mas nós fazemos a diferença. Então vamos andar na verdade, viver a verdade, porque o Senhor ama aquele que anda em verdade. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e convido a pastora Creuza para dar o término no culto. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.